Eu quero chamar duas pessoas aqui, o Gabriel e o Fernando. Vem cá, gente. Quero dar 2 presentes. Não, presente de mentirinha, né? Depois eu vou querer de volta. Vou dar um presente para um e um presente para o outro. Eles não sabem o que eu vou dar. Primeiro o Gabriel. Vem cá, Gabriel. Fica o Fernando ali. Tó, Fernando. Gabriel, esse presente para você. O que é esse presente? Um pacote de chocolate vazio. Vazio, é um papel vazio. Você tem medo de perder esse papel ou não? Não, Por quê? porque não tem nada aqui. Não tem valor? Não. Não vai guardar? Não. Você está me ajudando? Sim. Não sei. Não tem valor para ele, gente. É um papel. Não vai guardar direito, não é isso, Gabriel? Vai pôr no bolso, na primeira oportunidade, vai descartar. Agora eu vou dar um presente pro Fernando. Vem cá, Fernando. Como é que você vai guardar isso aí? A minha carteira. Mas bem guardadinho? Medo de perder ou não? Não. Então dá para ele, se você não tem medo de perder. Você tem medo de perder? Ah, eu tenho. É isso aí. Vai guardar bem guardadinho. Vou. Vai utilizar. Vai comprar o que dá para comprar. Sim. Pode sentar, gente. Vamos aplaudir o Senhor para a vida deles. Nós vamos falar hoje da presença de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas têm a presença... Depois você me devolve, viu? Muitas vezes as pessoas estão tratando a presença de Deus como um papel sem valor. Ah, vou guardar. Na primeira oportunidade, eu descarto. Largo ela em qualquer lugar. Não me serve para nada mesmo. Já o Gabriel deu valor nos R$100. Porque antes ele não tinha. E muitas vezes a gente nem combinou, gente, mas o Espírito Santo é rápido. Mas muitas vezes a gente tem a presença e não valoriza. Perdeu. Quem foi? O Gabriel. Não é o caso nosso, nós não perdemos a presença. Mas a presença pode ficar sentadinha aqui. Vem cá, Warley, senta aqui com a sua cadeira. Faz esse favor para mim, Vamos imaginar que o Warley é Deus e a presença dele está aqui. Só está sentado. Mas a presença está aqui por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso, onipresente, está em todos os lugares. E muitas vezes ele está aqui, não porque eu convidei, mas porque ele é quem ele é. E aí eu começo o culto, nem converso com ele. Está aí, sentado. Não aconteceu nada. Aí de repente eu falo, Arley, se levanta. Anda no meio do povo. Warley. Vai, Warley, me guia, Warley. Me fala o que eu devo fazer. Vai andando aí, Warley, que eu vou atrás de você. Me guia, Warley. Eu quero caminhar com você. Para onde você for, eu irei. O que você quer falar agora, Warley? Fala que eu repito, vai. Fale minha palavra ao povo. Oh, Deus, eu vou falar a sua palavra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pelo Warley. Fale minha palavra ao povo, falou até grosso. E é assim que funciona, gente. A onipresença é diferente da presença manifesta. Eu quero a presença. É como se você convidasse um amigo para ir numa festa de aniversário e você não dava a mínima para ele. Ah, chamei por chamar. Sabe por que eu chamei? Porque senão vai ficar chateado, mas eu nem ligo para essa pessoa. A pessoa fica lá, sentada no sofá, nem fez a diferença, dá a hora e vai embora. E quantos não fazem isso com Deus? Quantos perderam, não a presença, porque ele não vai sair, porque ele é o Todo-Poderoso, mas perderam de ter uma vida melhor e se deram melhor que como o Gabriel, porque o Gabriel falou, não, eu vou valorizar, eu quero a presença. Se ele não estiver comigo, eu não vou. Teve alguém que falou isso na Bíblia, quem foi? Moisés. E a gente sabe o quanto ele agradou ao Senhor. A gente sabe a diferença de quem anda com o Senhor. O salmista sabia disso. No Salmo 139, 7, ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O que ele está querendo dizer? Não tem como eu fugir, não tem como eu me esconder. Onipresença. Para onde eu for, ele estará. Agora, a presença manifesta
É um chamado, é um convite, mas é um convite que já foi feito lá atrás, mas é um chamado vindo do próprio coração de Deus. Você está entendendo como tem peso esse convite? Simplesmente o Todo-Poderoso quer andar com você, quer se relacionar com você. E porque muitas vezes eu ajo como se fosse aquele pedacinho de papel que não tem valor. Tá bom, gente. Esse negócio de toda vez estar orando, toda vez estar perguntando, por isso que tem gente se dando mal. A pessoa está orando quando é para agir, e está agindo muitas vezes quando é para orar. Tudo tem o tempo. Já orou? Deu a direção? Vai com ele. Como o Arlen foi, eu fui atrás. Agora, se você está agindo sem orar, por conta e risco tua. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas quando eu quero que o Todo-Poderoso ande comigo, o Criador do universo, o Criador de toda a terra e de todos os habitantes que existem nela, pede a nossa presença. Nós vamos ler agora Êxodo 14. Abre lá comigo. Êxodo 14, 11. Nós vamos ver a saída do povo do Egito. Nós falamos a semana passada que depois das 10 pragas, a última praga, houve a ceia. E a gente sabia porque o faraó começou a escravizar e maltratar tanto o povo, porque o povo crescia. Quanto mais os afligiam, mais eles se tornavam fortes. Então nós sabemos que esse povo é um povo forte. Até porque, gente, antes deles saírem do Egito, eles comeram do cordeiro, se alimentaram. Aí saíram do Egito. O povo estava cheio de alegria para sair. Toda aquela manifestação, aquela festa, sabe, existem estudos que falam que aproximadamente 1 milhão de mulheres dançaram ao som de um tamborim, quando o mar se abriu e passaram a pés enxutos. A alegria daquele povo foi tremenda. Mas esta alegria que nós estamos falando aqui, esse início, é a alegria da saída do Egito. Você imagina a atmosfera de liberdade e o quanto eles dançavam saindo de lá. Estavam debaixo da bondade de Deus. Eles tinham ouro e prata em abundância, porque até isso eles puderam levar. Estavam com saúde, estavam fortes, apesar de tudo que passaram. Agora, ex-escravos, estavam gratos a Deus e ao seu líder, Moisés. Por quê? Porque estava dando tudo certo, gente. Está dando tudo certo. É fácil ser feliz neste momento. Mas, de repente, entre o povo de Faraó, os egípcios, entre o Mar Vermelho, eles ficaram encurralados. Ali já começa a murmuração. Esse povo, nós estamos falando de um povo que ficou 400 anos lá, como escravo, comendo o resto do palácio, comendo cebola, vendo as suas mulheres serem violentadas, sendo maltratadas, e eles também, muitos foram mortos pela crueldade deles. Mas, de repente, eles foram encurralados. Olha, gente, como muitas vezes se parece comigo e com você, né? A gente se esquece de tanta coisa que o Senhor fez. Aí, Deus, como que o Senhor deixa acontecer isso aí? O Senhor não está comigo? O Senhor não foi comigo? Porque eu já falei isso para Deus. Eu me envolvi num acidente aqui na esquina. Deus já tinha feito tanta coisa para mim, gente, continua fazendo. E eu me envolvi num acidente que a moça arrancou a placa do meu carro no pé dela. Foi uma coisa assim, muito traumática. E eu saí de lá do carro, desesperada, vim buscar o meu marido aqui para ele me ajudar, e aquelas polícias chegando, aquelas coisas acontecendo. E no caminho eu orava alto, dizendo: Deus, aonde o Senhor está? Por que isso aconteceu? Aonde o Senhor estava quando tudo aconteceu? Um desespero, gente. A gente começa a esquecer que Ele prometeu que estaria sempre conosco. Ele prometeu que não nos abandonaria. Mas no desespero a gente fala coisas. E o Márcio estava numa reunião aqui. E eu falava: Deus, fala comigo, por favor. Aonde o Senhor está? Fala comigo. Gente, chegava tanta ambulância, minha pressão caindo, chegando polícia.
Foi um acidente feio. E o Márcio foi comigo lá. Gente, falar uma coisa para vocês. Quando uma mulher bater um carro, não briga com ela não, viu, gente? Os homens aí. Tem que ser como meu marido, mas ele fala sempre para mim, mas você está bem? O resto a gente resolve. E aí o meu marido foi comigo lá. Chegando lá eu sentei, chorando, perguntando para Deus, cadê os senhores? Cheio de pastores aqui. Foram tudo lá. E ninguém falava comigo. De repente, parou um carro. Gente, eu amo Deus por isso, Ele é fantástico, gente. Parou um carro preto, um homem, ele foi onde eu estava, não foi na outra pessoa, foi em mim e disse, irmã, Deus mandou te dizer que está com você. Era a minha oração. Ele já estava comigo? Estava. Mas naquele momento, naquele período, parece que a gente, onde que Deus estava? E Ele pegou na minha mão, Ele falou, olha, Deus mandou te dizer que Ele está com você. Naquele momento eu me levantei e falei, bom, se Ele está comigo, o resto vai dar certo. Eu me levantei. Ainda tinha um rapaz que ele ficava andando para lá e para cá. O diabo não presta, né, gente? Ele não perde a oportunidade de usar alguém para afundar ainda mais a gente. E aí ele falava, a culpa é dela, andando para lá e para cá, assim, a culpa é dela, o que aconteceu, a culpa é dela. A policial falou, cala a boca. Olha o jeito que ela está. Gente, é impressionante como autoridades são instituídas por Deus. Parou assim. Fui lá, preenchi o papel, o boletim. E o Senhor, mais uma vez, provou para mim, para minha casa, para todo mundo que estava ali, que Ele estava ali. Ele estava vendo. E é o que eu tenho para te dizer nesta noite. O Senhor está vendo tudo o que estão fazendo. O Senhor está vendo. E aí, em Êxodo 14, 11, abre lá comigo. Depois de toda essa alegria, de terem saído do Egito, disseram a Moisés, no versículo 11, foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste, para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, nos tirando do Egito? Versículo 12, não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Não era a melhor coisa não, gente. Eles estavam desesperados e eles começavam a murmurar. Eles estavam já se dando mal lá por muitos anos. Eles clamaram a intervenção divina e a intervenção divina chegou. Só que Deus não foi embora. Por mais que aconteçam algumas coisas no meio do caminho, Ele não foi embora. Eles viram como Moisés foi usado por Deus. Ele poderia falar assim, Moisés, pega esse cajado teu aí, que funcionou lá atrás. Faz alguma coisa. Ou então eles poderiam ter se reunido todos juntos. Deus, o Senhor nos tirou. Nos ajude, nós não vamos morrer aqui. Eu me lembro quando a minha mãe ficou doente, estou lembrando aqui. Depois de toda a libertação que o Senhor trouxe para minha casa, minha mãe ficou muito doente. Falei, mãe, você não vai morrer em nome de Jesus. Por que você está me dizendo isso? Porque Deus não iria fazer toda aquela libertação para você morrer assim, mãe. Acredita no nome de Jesus. E nós oramos ali. E Deus trouxe mais um livramento. Deus não é Deus de morrer na praia, gente. Ele começou, ele vai até o final. E este povo, já murmurando, já reclamando, olha só, o povo do Egito, mesmo sofrendo toda aquela crueldade, eles eram rápidos em esquecer todo o sofrimento. Quando as coisas não davam certo, eles se lamentavam de terem saído do Egito e ridicularizavam as orações deles pela libertação. Abra em Números comigo 14. Nós vamos ver o que eles fizeram. Nós estamos falando de um povo escolhido por Deus. Nós estamos falando do Israel de Deus. Outro dia uma pessoa me disse assim, nossa, aquele povo era difícil, né? Eu falei, você vê, irmã, como se parece com a gente? Porque se parece com a gente. Se a gente não se policiar, a gente fica igualzinho a eles. Oh Deus, nossa,
Ó, Deus me tirou lá daquela UTI. Pastor Márcio acabou de lembrar, a irmã Sandra está aqui. Ela falou para o filho dela assim, nós vamos numa igreja que a esposa do pastor é um milagre. Nem eu sabia disso, gente, que eu estava ruim desse jeito no outro hospital. Eu sabia que eu estava ruim no primeiro. Aí quando eu voltei, como eu fui levada para outro hospital, eu falei, agora é só fazer. Não era. Mas Deus traz a pessoa para mostrar de onde Ele te tirou. E aí mesmo passando por tudo isso, se a gente não se policiar, a gente fala, aí ó, Deus não está comigo. E nós caímos na mesma situação aqui do povo do Egito. Vamos ler Números 14, que diz assim, Números 14, 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor nos está trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres, os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Pulei para o 8, viu gente? 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, lembra do papelzinho? O que você faz com eles? Nada. Essa nota tem valor para você? Não. Para outro tem. A gente nem combinou isso, gente. E muitas vezes eu não estou dando valor àquilo que o Todo-Poderoso tem nos dado, que é a sua presença. Moisés, olha só, Moisés, ninguém teve as condições que Moisés. Gente, Moisés poderia ter falado assim, ó, ei, fui me envolver com esse povo aí. Eu devia ter ficado no Egito. Sabe por quê? Moisés comia do melhor, vivia no melhor, ia ter a herança, andava no melhor, devia ser aqueles carros maravilhosos, cheios de cavalo, se vestia do melhor. Ele não comia resto, não. Ele não era açoitado, escravizado. Ele poderia sentir saudades do Egito. Sem falar da herança que ele teria. Mas Moisés teve um grande diferencial. Moisés conheceu o Todo-Poderoso. Ele conheceu a presença. Aquele povo assistiu às 10 pragas. Eles assistiram. Eles foram poupados. Saíram, passaram no meio do mar a pés secos. Ainda assim, não valorizavam. Gente, isso não vai longe. Lembra de Pentecostes, lá em Atos? Olha quanta gente Jesus libertou de demônios. Quantas pessoas foram curadas. Quantas pessoas foram restauradas. Quantos foram ressuscitados. E no dia de Pentecostes tinha quantos? 120. O ser humano, se a gente não se policiar, a gente se esquece de quem o nosso Deus é. A gente se esquece do Todo-Poderoso, do que Ele é capaz de fazer. E a gente age como se fosse uma coisinha insignificante. Israel, a diferença de Israel para o povo de Moisés, eles eram maltratados, escravizados, comiam o resto do palácio, as suas mulheres, as suas crianças eram cruelmente maltratadas. Qual a diferença de um para o outro? O povo desejava ardentemente por libertação. E o povo desejavam as bênçãos, a terra prometida, mais do que qualquer outra coisa. O coração deste povo estava interessado no que eles iriam ganhar, mais do que quem eles iriam herdar. Ora, Moisés,
desejava ardentemente a presença do Todo-Poderoso. Deus não é igual a ninguém, e ninguém pode se comparar a Ele. Moisés sabia disso. Quando Deus é encontrado, como Moisés experimentou, todas as promessas, gente, fica pequena. Fica pequena. Quando de fato eu encontrei com o Senhor, é mais fácil eu obedecer. Quando eu não faço o que o meu Deus pediu para eu fazer, eu estou dizendo para Ele em outras palavras, eu gosto do Senhor, mas não tanto. Acha que eu vou deixar de namorar essa pessoa só porque é julgo desigual? Acha que eu vou deixar de ir numa boate? Não tem nada a ver. Acha que eu vou deixar de tomar a minha cerveja, fumar o meu cigarro? Não tem nada a ver. Eu estou dizendo com isso para o Todo-Poderoso, o Senhor não é tão importante para mim. Porque se eu amasse, a palavra diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está difícil obedecer isso aqui? Está difícil? Está precisando de um encontro. Precisamos de um encontro. Por que as coisas lá fora estão chamando mais a minha atenção? O que eu tenho alimentado? Por que eu tenho facilidade de ficar tão fora? Por que eu tenho facilidade de esquecer? Gente, a gente é gente, eu me incluo nessa. Vou contar uma experiência para vocês. Eu fiquei chateada aquele dia. Achei que eu estava melhor. Há muitos anos atrás, eu fui na casa de uma pessoa que mora em Alphaville. Pense num lugar bonito. A gente acorda a hora, né? A gente vai tomar café a hora, você faz o devocional. Aí, no meio da manhã, você tem umas conversas assim com Deus. Na hora do almoço, a gente participa de um rodízio lá em casa. Gente, eu fiquei tão de cara de ver aquele lugar. E fomos no shopping, uma galeria. Pensa num trem diferenciado. É esse local. Estou lá assim, 15:00, veio na minha mente. Você não vai me buscar hoje, menino? Eu falei, pelo amor de Deus, agora que eu lembrei que eu sou crente, esqueci. Mas eu fiquei tão triste com aquilo, falei, Deus do céu, me ajuda. Eu esqueci só de ver essas coisas. Até fiz uma música para Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu esqueci. 15:00 eu vi um chocolate andando, numa cachoeira, assim. A hora que eu fui comprar, lembrei, estou de jejum. Aí que eu lembrei, que hora que você vai me adorar? Esqueci. Falei, Deus, não deixa eu fazer isso, não. O Senhor já provou para mim que o Senhor tem tanto amor em mim. O Senhor já me mostrou tantas vezes, tantos livramentos. Aí a gente vai pegando até, não, eu quero ir embora daqui. Vamos para outro canto. Esse negócio está sendo, parece que muito para mim. Não vou querer isso aqui, não. Sabe, eu me lembro do apóstolo Paulo, ou foi o salmista, agora eu estou confusa, que disse assim, me ajuda aí, não me dê muito para que eu não me esqueça de ti. Quem foi? Salmista. Não me dê muito para que eu não me esqueça de ti. E não me deixe faltar, para que, envergonhando o seu nome, venha roubar. Ele não queria nada que afastasse ele da presença. E você, já orou isso para Deus? Deus, me dê aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Não me deixe ter nada que me afasta da sua presença. Você sabe por quê? Sem a presença, vai dar tudo errado. Certa vez eu fiz uma oração para Deus, falei, Deus, se eu for me desviar, o Senhor, por favor, me leve embora daqui. Não me deixa ficar nesse mundo sem o Senhor, não. Eu já sei o que é ficar aqui sem o Senhor. Eu sei do que o diabo é capaz. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o quanto eu era escrava do medo. Eu não quero voltar para aquilo. Por isso, se você que está aqui nesta noite ou me assistindo, vamos relembrar de onde você saiu. De onde você saiu? De onde Deus te tirou? Quem você era? O que você fumava? O que você fazia? Qual era o seu ambiente? Não tinha nem dinheiro para pegar ônibus. Né, Priscila? Ficava no ponto de ônibus esperando alguém passar. Hoje,
vem trabalhar com um carro bom, glória a Deus por isso, vem para a igreja com um carro bom. Mas já foi o tempo dela ficar no ponto de ônibus. Vamos ficar aqui. Vai que aparece um irmão e dá uma carona para nós. Isso aí dá uma pregação. Sabe por quê? Eu vou para a igreja, gente, só quando der. Se não aparecer ninguém, não é de Deus. Não é para eu ir hoje. Quem falou? Quando não aparecia ninguém, o que você fazia, Priscila? Voltava para casa? Colocava o chinelo e vinha correndo. Sabe por quê? Como não passou ninguém, ia chegar atrasado, mas vinha. Não esquece de onde o Senhor te tirou, viu? E aí, Deus disse, eu os levei. Olha só, Êxodo 19, 4. Eu vejo um Deus triste aqui. Decepcionado. Em Êxodo 19, 4 diz assim, eu os levei sobre as asas de água e vos acheguei a mim. Ele disse, olha como que eu cuidei deles. Olha a maneira que eu trouxe eles do Egito. Moisés sobe lá no Monte Sinai ou no Monte Horebe. Fica lá, pegando as tábuas da lei. Demorou para sair, para voltar. E Deus disse, Moisés, desce, porque o teu povo... Sabe o que eu acho interessante? Ele não falou o meu povo, porque não era povo dele ainda. O teu povo está se rebelando. Não, eles estão adorando, eu imagino, né? Não, eles estão adorando. Contando, mais ele descia do monte, mais ele descia de lá, mais ele via que aquela música não era de adoração. Era de música do pecado mesmo. Olha só, Moisés, ele se apaixonou pelo Senhor. Olha aqui para mim. Moisés viu a sarça ardente. O que o povo viu? O povo viu o Sinai inteiro saindo fumaça. O monte inteiro fumegava e tremia. Foi pela falta de manifestação de Deus que esse povo creu? Não. Não foi, gente. Olha o que diz lá em Êxodo 19, 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia. O povo lá embaixo assistindo tudo. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o monte do cume, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, presta atenção, desce, adverte esse povo, que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Esse povo viu a manifestação de glória. Viram muitas e continuaram vendo, gente. Gente, com o tempo, o fruto, o tempo ajuda a amadurecer o fruto, não é? Ajuda. Mas o tempo também destrói o fruto, se ele não for saboreado, usado antes. Então, muitas vezes o tempo, ele pode ser usado em nosso favor, mas contra nós. Não se acostume a ficar sem a presença. Não se acostume só com os milagres. Porque isso o povo lá de trás já fazia. E não dava certo, gente. Em Êxodo 33, de 1 em diante, abre lá. Êxodo 33, de 1 em diante. Nós vamos ver o que aconteceu com esse povo. Êxodo 33, de 1 em diante, diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que fizeste subir a terra do Egito. A terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Ele já estava dizendo, não vou com vocês.
não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, povo duro, reclamão, para que não se consuma eu no caminho, ou seja, para que eu não os mate no caminho. Eu não vou com vocês, Moisés. Versículo 4, e ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Sabe o que é atavios? São os adereços, os enfeites, os adornos. Eles prantearam e choraram, porque o Senhor decidiu já não ir mais com eles. Quando ficaram sabendo que Deus não estaria mais com eles, eles se arrependeram. O arrependimento é um despertamento espiritual. É quando você conhece quem entristeceu o coração de Deus. Quando você fizer algo que você percebe. Uma vez uma jovem me perguntou, ali eu dando aula para a geração de Samuel há muitos anos, Marga, como que eu sei que eu fiz uma besteira? Que eu entristeci o coração de Deus? Falei, como você fica depois disso? Fica bem? Se sente normal? Como que é? Porque se sente normal diante de um erro, aí está pior do que a gente pensa. Agora, se você fica preocupado, ansioso, acho que eu falei demais, acho que eu não devia ter ido, acho que eu não devia ter usado essa roupa, desfaz isso, peça perdão para o Senhor. Diga para ele, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero. Versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Mais uma vez. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Ele está repetindo novamente. Porém agora tira os teus atavios. Mais uma vez ele está repetindo. Para que eu saiba que eu hei de fazer. E Moisés começa a argumentar com Deus. Começa a falar com Deus. No versículo 12. Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo. Porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por meu nome, por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Eu te darei descanso, Moisés. E aí no versículo 15, é o que eu mais gosto. É o que a gente teria que ter coragem de fazer todos os dias. Diante de um emprego, diante de um convite, diante de um chamado, diante de um namorado, diante de uma decisão. Ele disse, se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui. Deus, se o Senhor não estiver comigo nesse namoro, se o Senhor não estiver comigo neste emprego, se o Senhor não estiver comigo nessa decisão, se o Senhor não estiver comigo nesta compra, se o Senhor não estiver comigo neste empréstimo, não me faça sair daqui. É muito sério isso. Eu não posso viver e agir como se o Espírito Santo, como se a presença de Deus não valesse nada para mim. Como aquele papel do Gabriel. Isso não vale nada para mim. Na primeira oportunidade eu descarto. Eu coloco no primeiro lugar. E a nota? Não, eu vou usar. Ela tem valor. O que dá para eu fazer com ela, eu vou fazer. Esta é uma das partes mais tristes da história de Israel. Pois o povo viu os milagres extraordinários do nosso Deus. E mesmo assim, não aprenderam a amá-lo. Se a gente parar aqui agora para conversar, para pensar, para analisar, quantos milagres o Senhor já fez nas nossas vidas, você iria ficar espantado. Começa a anotar cada milagre que o Senhor fez na sua vida. Cada vez que você se lembrar de um, anota. Se lembrou de um, anota. Nos dias difíceis, faz igual a Bíblia diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Vou ler o meu caderno. Não, gente, olha quanta coisa Deus fez por mim no passado. Ele é o mesmo.
Ele continua o mesmo. Ele tem o mesmo poder. Ele ama do mesmo jeito a igreja. Mas olha, esse povo amou mais os milagres do que o próprio Deus. Eles viram o mar se abrindo, porque, gente, já parou para pensar a cena do mar se abrindo? Nunca na história da humanidade tinha acontecido. E eles viram aquele mar gigante se abrindo. Passaram no meio. Se alegraram. O Todo-Poderoso estava com eles. Olha só, eles poderiam declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e o oposto? Se Deus não estiver com nós, quem vai ficar com a gente? Ninguém. Todos vão se levantar contra nós. E esse povo, depois viram o mar tragando, arrastando todinho o exército do faraó, gente. Era uma coisa atrás da outra. Eles viram a providência diária, o maná caindo. Eles viram a rocha saindo água. Eles viram as codornizes caindo do céu. Eles viram a coluna de fogo de noite. Era um frio tremendo. A coluna estava lá, gente. De dia, eles viram a nuvem guiando eles. Gente, ninguém contou isso para aquele povo. Eles viram. A roupa deles não se desgastavam, as sandálias deles não se desgastavam. Resumindo, o povo estava acostumado a ver os milagres. Ai, Moisés, fala aí. Nossa, nós estamos com fome. Caiu o maná. Nossa, só maná? Nossa, Moisés, caiu as codornizes. Tudo que falava, a gente quer água. Cadê a água? Saiu água da rocha. Estavam acostumados. Sabe quando você sempre ajuda alguém? Sempre ajuda? Sempre ajuda? Quem já ajudou bastante alguém aqui, além de mim? Levanta a mão. O dia que você não ajuda, o que a pessoa fala? Nossa, gente, que pessoa ruim. O seu favor virou uma obrigação. Uma vez a gente ajudou tanto uma pessoa, eu particularmente, e tinha... O que eu podia ajudar aquela pessoa? Gente, vocês não contam para os outros. O que eu podia ajudar aquela pessoa naquele dia era dando macarrão, que era o que eu mais tinha, macarrão. Então eu dei vários pacotes de macarrão, até que a pessoa chegou na mulher dele, na minha frente. Fala aí para ela que a gente não aguenta mais comer macarrão. Olha o povo do Egito aí. Para mim ainda falou. Não tem uma coisinha melhor, não? Outro dia, gente, uma pessoa foi pedir uma comida na porta de um emprego que eu estava, lembrando que era um local que eu trabalhava. E tinha uma marmitex lá que ninguém tinha comido. Falei, olha que bênção, eu vou dar para esse senhor. Pode? Está limpinha, ninguém mexeu, está fechadinha. Pode. Quando eu dei para o homem, que ele abriu, ele acabou com a minha raça. O que foi, senhor? Eu vou comer com a mão? Falei, gente, nem pensei no garfo. As pessoas, se fizeram isso com Deus, quem dirá o que farão com os outros? Eles estavam acostumados a ver milagres, mas os milagres não mudam vidas. O que mudam as pessoas é um relacionamento com Deus. A maior necessidade da igreja hoje, das nossas vidas hoje, das nossas famílias, dos nossos filhos, sempre foi e sempre será a presença do Todo-Poderoso. Sem a presença, as músicas não quebrantam coração nenhum. Sem a presença, as pregações, não existe vida salva. Sem a presença, tudo que a gente faz não passa de teoria. Mas quando a presença do Todo-Poderoso está aqui, quando Ele nos guiou, como o Arley me guiou aqui, faz toda a diferença nas nossas vidas e nós teremos uma vida vitoriosa. Estou encerrando. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu dividi essa pregação em duas partes. Essa é a segunda, eu já estou encerrando. A gente tem a tendência de se parecer com alguém. Você se pareceria com Moisés? Ou você se pareceria com o povo? Aquele povo de dura serviço. Existem momentos, né? Que a gente se parece com um. Existem momentos.
Mas quando a gente tem um propósito com Deus, quando a gente conhece esse Deus, Deus está vendo todas as coisas. Existiu um momento que Moisés morreu. E Deus promove uma pessoa. Ele é promovido. Gente, é promovido pelo próprio Deus. Olha se isso não é interessante, não é fantástico? O próprio Deus promove uma pessoa. E olha o que ele faz com Josué. Abra sua Bíblia comigo em Josué 1, de 2 em diante. Essa passagem me lembra muito quando eu estive nos Estados Unidos em 2007. Isso faz 16 anos. E a minha oração era: Senhor, não me deixe passar daqui se o Senhor não for comigo. Não me deixe passar daqui se o Senhor não for comigo. Não me deixe passar daqui se o Senhor não for comigo. Se a tua oração tem sido essa, que eu sei que tem sido, por isso que você vem à igreja, por isso que você busca Deus, a resposta para você está agora. Eu cheguei nos Estados Unidos, olha aqui para mim. Eu ia numa igreja, pregavam Josué, de 1 em diante. Josué, de 1 em diante. Josué 1, de 2 em diante. Eu ia para outra igreja, uma assembleia americana. Qual era a pregação? Josué 1. Eu já comecei a ficar, gente. Fui na terceira igreja, uma igreja brasileira. Era um auditório gigante. Pregação? Josué 1, de 1 em diante. Eu virei para minha irmã e falei assim: vem cá, esse povo só prega isso aqui? Ela falou: não, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: converse comigo. Fui orar a Deus. Você sabe o que aconteceu? Uma pessoa disse para mim: Marga, Deus vai começar um novo ministério na sua vida. E Ele vai treinar você. Eu falei: deve ser ministério de esposa de pastor. Deve ser. Porque eu já dou aula na IBD, fazia outras coisinhas, mas eu não sabia o que era. E esses dias o Senhor me fez lembrar desse texto. Abra comigo em Josué 1, de 2 em diante. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Toda vez que eu ler Josué, pensa em você. Deus está falando com você agora. Eu vou começar a ler o texto de novo. Essa promessa é para você, igreja. Quando eu li a primeira vez, e eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, o pastor José Paulo pregou nesse púlpito, Josué 1, de 1 em diante. Falei: Deus, já entendi que a conversa era comigo. Mas eu fiz um pedido para Deus: o Senhor não leva meu marido, não. Porque quem me ensinou todas as coisas foi o meu marido. Foi ele que me discipulou minha casa. Mas depois o Senhor me falou que queria que morresse algumas coisas em mim, que não era isso. E aí, agora eu vou ler novamente. Presta atenção e agora você entende que é para você essa palavra. Quando eu falar Moisés, você pensa no seu nome. Combinado? Moisés, meu servo é morto. Levante-se, pois, agora. Passa esse Jordão e tudo que este povo, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor tem grandes coisas para dar para essa casa. E é tempo de colheita. É tempo de cumprimento de promessa. Para aqueles que valorizaram a presença mais do que qualquer outra coisa. Versículo 3. Todo lugar que você pisar, vou-lo tenho dado, como eu fiz com Moisés. 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O que o Senhor tem para você e para esta casa é muito grande. Não desista da presença. Se você não conseguiu fazer o que o Senhor te pediu para fazer, diga para Ele: me ajuda. Eu quero fazer.
A presença, a falta da presença, tem que nos causar choro. Gente, eu trabalhei um tempo aqui no CRAS. Deus já tinha mandado eu sair do serviço, mas eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa ali. E fui trabalhar ali, sabendo que era uma missão. Gente, eu trabalhei ali um período. Eu lembro que naquela época vieram 6 pessoas de lá para a igreja. E Deus me disse depois, agora sai. Uma dessas pessoas é o Diego. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Diego. Veio ele e a Fran. Veio a minha cunhada. Vieram várias pessoas. Veio um casal de uma outra denominação que eles estavam... Não era nem uma... Era uma seita, mais ou menos. E eles estão numa igreja mais próxima à casa deles, mas era uma missão. Então, por que eu cheguei nesse assunto? Tinha dia que eu estava ali e eu sentia uma saudade de Deus e eu falava assim, gente, eu preciso resolver um negócio lá em casa. Eu preciso ir lá rapidinho, eu já volto. E eu chegava na minha casa e eu orava sozinha. Porque eu fazia sozinha isso. A gente sente saudade de sentir a presença. E aí, ninguém te poderá resistir, ninguém vai te parar. Presta atenção. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei com você, assim serei contigo. Não te deixarei e não te abandonarei. Gente, deixar e abandonar é a mesma coisa. É ou não é? Mas parece que Deus estava agindo de uma forma redundante para você perceber. Ó. Sabe o que é abandonar? Eu até procurei no dicionário. Abandonar é deixar, largar, abrir mão, renunciar, desprezar, desistir. É o que o Gabriel ia fazer com o papel. Abandonar, deixar. O que é deixar? Afastar-se de alguém por muito tempo ou de algo, desamparar, deixar a própria sorte, renunciar, desistir. Ou seja, em miúdos, deixar, abandonar é deixar e deixar é abandonar. Mas por que ele repete? Para você entender, igreja. Não te deixarei, não te abandonarei. Põe na cabeça isso. A promessa é para mim e para você. O Senhor não desiste de nós. Versículo 6, mas ele fala, esforça-te e tem bom ânimo, porque você farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, da palavra, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte, de novo, está falando a mesma coisa, gente. Não deixa, não esquece disso aqui. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, sempre, com frequência, para que tenhas o cuidado. Mais uma vez ele fala a palavra cuidado. Esse é um texto repetitivo. Sabe por quê? Nesses 16 anos, muitas vezes eu me desanimei. Nesses 16 anos, muitas vezes eu me entristeci, fiquei chateada, desanimada. Por isso que Deus fala, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Você vai ver o que eu vou fazer. Se esforça, eu não te abandonarei. Todas as vezes que eu venho pregar, eu digo, Senhor, muito obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor está comigo, o Senhor me prometeu. Outra coisa que eu sempre orei, uma vez me disseram que eu iria pregar para multidões. E eu digo assim, Senhor, muito obrigada pela multidão que me assiste. Hoje chegou a multidão. Ainda que seja pelo Instagram. Chegou. Por isso que o Senhor diz para mim e para você, não te abandonarei. Não, tenha cuidado, Margarete. Olha, medita nesta palavra, você vai ver o que eu vou fazer. E olha, tenha cuidado de que da tua boca não se aparte este livro. Você vai ver o que eu vou fazer. Tem de bom ânimo, versículo 7. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. Por quê? Então, fareis prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Presta atenção agora. Não te mandei eu. Eu ouvi essa pregação
3 vezes lá e uma aqui. Muitas vezes o Senhor te leva para longe, longe de uma interferência humana, para você focar nele. Presta atenção. O Senhor tem planos para nós, e quando começar a acontecer, vamos falar, Aí você fala, não estava nem lá quando foi prometido para mim, hein? Não sabe qual foi o que Deus me falou. E o final aqui, no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te. Mais uma vez ele fala, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. A gente fica espantado quando as coisas começam a acontecer. Ontem uma pessoa me disse assim, o que você fez para ter 115 mil seguidores? Eu falei, nada. Foi Deus. Nunca impulsionei nada. Mas existe uma promessa lá atrás. Eu cumpri a parte de cima sempre que eu podia. Medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Quantas vezes eu vim para a igreja desanimada, mas eu estava aqui. Chegava aqui, comia o alimento, voltava outra pessoa para casa. Quantas vezes a gente não ficou desanimado? Vou sair da igreja, vou sair dessa casa. Não adianta nada, venho tanto aqui, cheio de problema. Filho, você está no mundo. No mundo tereis aflições. Mas ele falou várias vezes, não desanima, estou com você. Mas quando tudo começar a acontecer, não tenha medo e não se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é com você por onde você for. Feche seus olhos. Quero convidar a Ludmila aqui. Diga para o Senhor neste momento, Senhor, quando o meu corpo errar o caminho, por favor, me ajude. Não deixe que eu me desvie, Senhor. Se a sua presença não for comigo, não permitas que eu vá, Senhor. Eu não quero me alegrar com aquilo que o Senhor não está, porque onde o Senhor não está, não tem graça. Eu quero estar, Senhor, onde o Senhor planejou que eu estivesse. Eu quero caminhar com quem o Senhor direcionou que eu caminhasse. Eu quero seguir da mesma maneira que o Senhor me pediu para seguir. No nome de Jesus.